máquina, encontra o cabo de aço todo cheio de barbinha, você... Vem cá, meu amigo. Que cabo de aço é esse aqui? Isso é a questão do bom senso, da lógica. Nós não somos engenheiros mecânicos, tá? Nem somos especialistas do Corpo de Bombeiros. Mas a gente aprendeu na faculdade alguma coisa sobre isso. Então, acho que todo mundo aqui aprendeu que um cabo de aço, quando está prestes a arrebentar, ele começa a soltar as barbinhas, né, do coisa. Isso é uma coisa que está ali, olha. Você vai ficar cego na hora de passar na casa de máquinas, é isso? Não. Olha se está com barbinha ou não. Entendeu? Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Tem outra aqui. Silvano. De acordo com a sua apresentação, a lei obriga a vistoria acima de 1.000 metros quadrados ou acima de 3 pavimentos, acima de 2. No exemplo dado, o prédio com disjuntor não era o prédio, foi o apartamento cidadão, cara. O cara botou no apartamentinho dele de 2 quartos, monofásico, disjuntor de 30 amperes. Não tinha ar-condicionado nem nada, nem... coisa, quer dizer, quem botou para ele, botou uma armadilha. É isso que eu falei. O outro slide do campo do PC é em outro prédio, também velho. Era isso? Não, nos 2 casos excedem. Nos 2 casos. Na verdade, não são 6 apartamentos, são quantos apartamentos? 4, 8, 16, 17, 18 apartamentos. Aquele que estava de 30 amperes era 12 de 18 apartamentos. E o outro tinha 6 apartamentos, mas 6 apartamentos de 180 a 200 metros quadrados por andar. Entendeu? Então, 6 andares, aí já puxa e já vai, tá? 2 andares que está na lei escrita acima de 2. Agora, não fala do piloti. Piloti, por exemplo, não é considerado andar, acho eu. Então, quer dizer, pode ter uma dúvida desse tipo, mas eu acho que basta ter mais de 1.000. Ou mais de 2 pavimentos, tá? Espera aí que tem um outro aqui já também, espera aí. Luiz Carlos. Indicação... não, isso aqui já respondi. Já. Isso. Existindo o OFEM estrutural, por que não definir, por fim estatístico, os prédios a ser demolido ou reformado? Existindo o projeto estrutural, é isso, Luiz Ricardo, que você quis dizer? Não, ali já estava fora totalmente do coisa. O que aconteceu no Liberdade, eu não gosto de falar muito, porque no início eu comecei a auxiliar o delegado. Mas aí o delegado que entrou numa tripe de que teriam cortado o pilar. E eu tentando mostrar para ele que o pessoal do Sérgio, da TO, não tinha cortado nenhum pilar. Aí que ficou um mal-estar, porque eu não estava defendendo o Sérgio, nem estou, tá? Eu acho que o Sérgio entrou com uma parcela na coisa por outro aspecto. Ele entrou na parcela porque ele cortou o piso da frente. Agora, se você vai dizer por que ele cortou o piso da frente, por que isso derrubou a Liberdade, eu vou levar outra palestra aqui, não dá tempo, tá? Mas eu te garanto uma coisa, ele não cortou nenhum pilar, tá? Então, o que acontece? Você tem prédios antigos que você vai atestar por 5 anos, com a tua caneta e o teu carimbo, de que aquilo não vai cair. Você tem que cercar de alguns cuidados, é isso que eu estou falando, tá? E entre esses cuidados, eu aconselho a dar uma checada na carbonatação do concreto e na resistência nominal ou efetiva dele com os tiros, em 2 lugares ou 3 lugares por amostragem, né? E nessa eu peguei aquela caixa d'água podre, cara. Entendeu? Mas isso aí tem um pouco de feeling.
tá? Tem um pouco de experiência. Eu olhei aquela caixa d'água, não, passo a pistola aqui, pá, 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 e plum, 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 e ela entrando e... Eu falei, não, derruba essa porcaria, né? Agora, você entra nos prédios, cara, se você entrar, por exemplo, no Ministério da Educação, você não precisa dar tiro nenhum, você vai testar que aquela estrutura está ótima. Se você entrar no prédio da noite, você não precisa dar tiro nenhum, tá? Foi o Emílio Baumgart que projetou, em 1930, aquela estrutura, que foi muito bem construída. Era um desafio para os brasileiros naquela época fazerem um prédio daquele tamanho. E eu sei que se cercaram de todos os cuidados. Você pode até dar um tiro por curiosidade tua. Vamos ver como é que está esse concreto? E pá! Aí você vai encontrar uma resistência bem maior que 110 quilos por centímetro quadrado, que era o da época. Você vai encontrar 180, vai encontrar 160, vai encontrar 170. Mas alguns lugares que você entra e fica tranquilo, só de olhar e ver realmente quem é que fez. Tem aquela história da anamnese com o médico, não tem? Anamnese, você tem que fazer uma anamnese do prédio que você está vistoriando. Você faz essa anamnese, saber o passado dele. Se o passado condena ou não, entendeu? Se condenar, você se cerca. Como aquele prédio que eu saí de esguelha, não quis dar nem orçamento para o síndico, entendeu? Bom, Mauro Antero, ele quer saber o seguinte: este laudo tem que ser encaminhado à Prefeitura ou ao Estado, uma vez que o Estado decretou a Lei 6.413. Esse eu vou responder, é para a Prefeitura, porque o Estado não regulamentou. O Estado tem a lei do Luiz Paulo, né? Que cada prefeitura do Estado vai fazer a sua regulamentação. No caso, o laudo se faz e se entrega na Prefeitura, não no Estado. Não, Cátia, eles nem querem saber do laudo. Pois é, mas o Luiz Paulo fez a lei e cada prefeitura de cada estado... Era a ideia original, mas aqui no Rio de Janeiro eles não querem nem saber da cor do papel do laudo. Eles só querem o aviso por e-mail e a resposta do profissional por e-mail. Mas é para a prefeitura. E acabou. É para a prefeitura. Ele está perguntando. Prefeitura. Que dirigiu, Aí a segunda pergunta: a entrega desse laudo foi prorrogada? Ainda não foi, mas tem vários movimentos aí pedindo para prorrogar. Agora, eu quero levantar aqui uma questão, que é o seguinte: a questão dos imóveis tombados, preservados e inseridos em ABAC, né? Seria o caso de a lei ter um ajuste, essa lei ser mais detalhada para esses tipos de imóveis, porque o que acontece é que a lei pede que o profissional que assina ateste a segurança, a estabilidade da estrutura, a conservação. Claro que um profissional mais específico vai fazer tudo dentro das normas da BNT, mas esses imóveis que são mais especiais, como os tombados, preservados e inseridos em APACs, não seria o caso de ter um maior detalhamento? Eu acho que é essa questão. Pediria que o Forte falasse um pouquinho e o Cláudio também, que deu a palestra sobre a PAC. Calma, ele vai falar agora aí. Um momentinho que ele vai continuar. Cátia, é o seguinte, como eu falei antes, já existe a lei sobre esses imóveis. A autovistoria já existia para esses imóveis, praticamente. Mas a prefeitura é de 5 em 5 anos. A qualquer momento um fiscal da prefeitura pode bater numa PAC e exigir do proprietário para, tá caindo isso aí, hein? Senão eu vou te multar. Isso já existia. Qualquer profissional do IPHAN, qualquer arquiteto do IPHAN podia chegar num prédio tombado nacionalmente e intimar para fazer obra, para fazer reparo, etc. Essa autovistoria já existia para os imóveis especiais. Espera aí, eu vou passar a palavra aqui para o Ronaldo. Não, Ronaldo, essa autovistoria, na verdade, você está falando, seria o melhor dos mundos se existisse. Né? O profissional, o arquiteto, chegar na PAC, bater na porta, entrar e vistoriar o imóvel. Mas não tem gente para isso. Bom, não acontece. E infelizmente o que mais acontece são incêndios em prédios desse tipo, em áreas protegidas. Por quê?
porque as pessoas entram com um projeto de recuperação, de conservação de fachada e cobertura, muito bem, né? E não se tem uma previsão ou uma exigência, agora sim, agora de uns anos para cá, se começou a fazer isso, né? De instalação. O principal problema, o calcanhar de Aquiles dessas edificações, se chama instalações elétricas, sobrecarga em instalação elétrica, porque é uma fogueira, é uma caixa de alvenaria com madeira no piso, madeira no forro, madeira no telhado, né? Puf, né? Você conta nos dedos quantos incêndios nós tivemos aqui no centro da cidade, só na área do corredor cultural, inúmeros. Então, não existe essa prática. Eu concordo com você quando você fala que a autovistoria é uma maneira dos profissionais fazerem o serviço que a prefeitura deveria fazer, inclusive nos imóveis preservados. Sim, porque não faz isso. A gente vai quando há um projeto encaminhado, aí você vai lá responder o processo, você entra no imóvel, você vistoria. Agora, se não, ele fica lá. Sim, mas o que eu quis dizer foi outra coisa. Eu quis dizer o seguinte, em tese, pela lei que já existe, o fiscal do cultural e até um membro do Ministério Público, existe Ministério Público da área cultural. Sim, e pode Ronaldo, chegar e bater e entrar com sim, mas não, você está, porque no IPHAN, o IPHAN é um órgão federal que tem poder de embargo, né? Tem para a obra nova. O arquiteto do IRPH atualmente, né? Que é a sopa de letrinha, né? Já foi CEDREPAC, já foi agora é Instituto. Ele não tem poder de polícia, né? Quando ele quer embargar, ele se remete à Secretaria Municipal de Urbanismo e ela é que embarga, né? Não há isso. Então, se eu sou arquiteto do IRPH, estou passando na rua e estou desconfiado daquele sobrado, bato lá, posso entrar? O cara vai falar, não. Você não pode entrar. Quem é você? Eu sou da prefeitura. Eu não te pedi aqui. No decreto-lei 25 dá poder ao pessoal do IPHAN. Sim, o IPHAN é diferente. O IPHAN você dá uma carteirada na obra. Dá uma carteirada. Assim como, eu estava até lembrando com o Arthur, quando a gente era do CREA, né? Eu tinha lá uma... Aí quando eu era do DGPC, era do CREA, eu me sentia o máximo. Aí com aquela, se não entrava como arquiteto da prefeitura, entrava como conselheiro do CREA, né? Ele ia ter que deixar, né? Ia ter que engolir, mas não é. Então isso é por isso que às vezes você passa assim, puxa, mas aquele imóvel estava tão bem cuidado, a fachada dele estava tão bonita. Pois é, mas por dentro... Podre. Por dentro as instalações com sobrecarga, tudo errado. E aí lambe. Eu queria perguntar agora para os dois se eles acham que essa lei de autovistoria, ela deve ter um ajuste para imóveis inseridos em APAC, preservados, tombados. Eu acho que por se tratarem de edificações de caráter especial, acho que deveria ser feito um adendo, né, enfocando essas particularidades dessas edificações. Porque os casos que nós temos visto de desabamento e principalmente incêndios é assustador, né? Todo dia a gente tem um imóvel aqui no centro pegando fogo, né? E é complicado, né? Eu acho que deveria ter algum detalhamento maior enfocando esse caráter especial dessas edificações, já que elas são abrangidas pelo decreto, pela lei. Agora até eu faço uma pergunta para você, de uma curiosidade minha. Que eu saiba, se o cara deixa, por uma questão de manutenção, tem um acidente, ele é obrigado a recompor o imóvel. Né? Então, quer dizer, na verdade, aquela fantasia do cara, não, eu vou tacar fogo nesse troço de madrugada, e aí eu estou liberado. Não é verdade. Isso é uma coisa que eu acho que eu estava exatamente provocando, porque como você é mais da área do que eu, é sobre isso. É verdade também, é uma coisa que, aí é um lado já meu de arquiteto. Quer dizer, antigamente, até essas cartas patrimoniais mais recentes, a gente era contra fazer o que se chama fake, né? Você fazer o falso antigo, né? O fake. Aí, com essas cartas mais recentes, há essas duas correntes, uma defendendo, outra contra.
Eu posso citar 2 exemplos da Europa que eu acho muito emblemáticos. Um é uma cidade barroca alemã que foi destruída na Segunda Guerra Mundial, que foi Dresden, e que foi totalmente reconstruída, e por uma questão de honra até. Nós vamos reconstruir Dresden, e reconstruíram. E tinha um material para isso, né? Tinha algum material, né? Não é tanto, não. Devia ter 10% ou 20% do material, o resto foi arrebentado. Eles conseguiram recompor por computador, até um esquema sofisticadíssimo. Né? Você vê uma pedra na posição exata e você vê 10 em volta que são novas. Né? E por aí vai. E outro caso que eu considero emblemático foi um caso de um incêndio. Aí é ao contrário. É o caso de um sobrado do medieval, numa ré, em Paris, que também naquelas ruazinhas, bem estreitinha medieval, aquele negócio bonitinho, né? Século XIV, por aí, século XV no mais. Aí pegou fogo. Pegou fogo. Foi embora. Aí como é que ia fazer com aquilo? Aí o arquiteto ali bolou uma solução que eu achei genial. É o seguinte, ele fez uma caixa de espelho. Ele botou uma fachada de espelho certinha, na posição e na volumetria do sobrado que tinha ido embora. Então você, quando entra na rua,